Bom, bom dia. Quem entrou, entrou, certo? Como eu disse aqui no chat, eu tenho que iniciar que logo em seguida eu terei aula com as turmas dos terceiros anos. Tá? Então, hoje a aula é um pouco menor o conteúdo, mas ela vai dar sequência ao que nós vimos na aula anterior. Conteúdo relacionado à questão da formação do Brasil. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Estão visualizando, gente? Sim ou não? Sim? Não? Bom, eu acho que sim, né? Então vamos lá. A geração de 1930. Quem é essa geração de 1930? Então aqui ela vai falar, o conteúdo, ele vai demonstrar e trazer, enfatizar quem foram os principais nomes que ajudaram a compreender esse período aí da geração de 1930. Então, nós buscamos mais uma vez a referência nesses escritores aqui, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Só que agora a gente vai enfatizar mais esses dois primeiros aqui. Porque Gilberto Freire, ele traz um contexto um pouco mais antigo, e esses dois tomaram como referência algumas coisas de Freire, certo? Então, a ênfase maior será nesses dois primeiros. Então, foram eles que deram esse formato científico à formação do Brasil como um todo. Então, eles que buscaram entender o processo de formação e como a sociedade estava se estruturando e se consolidando naquele momento, naquele período histórico. Então, primeiro aqui, nós vamos rever as referências de Sérgio Buarque. Então, Sérgio Buarque, para que ele compreendesse essa formação do povo brasileiro, ele foi lá e buscou referências no autor que nós já estudamos, que foi Max Weber. Então, ele traz um referencial weberiano para entender o período colonial. Ele se opõe às teorias racistas, então ele é totalmente contrário às ideias preconceituosas que já existiam e com muita força naquele período, e se aproxima do contexto de Gilberto Freire. Lembrando que Gilberto Freire foi aquele que escreveu o livro Casagrande e Senzala, onde a principal referência de Gilberto Freire é a questão da mestiçagem. Então, ele busca essas referências para compreender o Brasil colonial e, posteriormente, a evolução do povo brasileiro. Né? Então, até por isso que eu trouxe essa imagem aqui, porque ela traz uma mescla de diversidade racial, e é justamente essa mescla que enfatiza a mestiçagem que traz o objeto de estudo de Sérgio Buarque. Enquanto Gilberto Freire, que é o do livro Casa Grande, ele faz uma interpretação positiva do passado, que é algo que enraiza a cultura brasileira, Sérgio Buarque ele vai buscar, apesar de ter esse mesmo direcionamento, um outro contexto. Que contexto é esse? É uma necessidade de transformação social. Essa transformação social para que o país ele consiga evoluir, para que se constituam novas normas, novas regras, para assegurar uma igualdade entre as pessoas e superar um passado de muitas desigualdades sociais, onde muitas pessoas, um grupo exclusivo de pessoas era favorecido, principalmente aqueles que detinham o poder financeiro, vamos dizer assim, as pessoas mais bem situadas financeiramente. Ele alicerçou seu raciocínio nos tipos ideais, vejam que a referência dele é Weber, então ele busca as referências dos tipos ideais weberianos e constituiu um ethos nacional. Então, o que vem a ser essa questão de ethos nacional? Um conjunto de características, um conjunto de normas, de regras que vão destacar, que vão evidenciar os traços da sociedade brasileira da época. Então, deixa eu só permitir aqui, ele vai destacar essa questão dessa importância, e ele vai utilizar como isso os traços que foram
destaques na sociedade brasileira. Esse ethos ele vai se fundamentar em quê? Ele vai se originar em quê? Em uma relação dialética própria da sociedade brasileira. Quando eu falo dialética, estou falando de duas. De um lado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a modernização da sociedade, a necessidade de evolução tecnológica, e de um outro, o conservadorismo, né? Aquela necessidade de muitos permanecerem no tradicional, no rústico, que tenta bloquear esse outro lado, que ele tenta bloquear a modernização. Então, esse ethos, ele traz essas duas facetas. De um lado, um grupo que quer mudar, e do outro lado, aquele grupo que quer se manter naquele domínio tradicional. Então, ele traz essas referências weberianas através do tipo ideal, e esse tipo ideal consiste nessa construção do modo de ver, construção do modo de pensar, da realidade, mas ela não vai servir de exemplo, não vai servir de modelo para análise de casos concretos, mas de coisas bem mais reais e coisas palpáveis e existentes. Qualquer coisa, pessoal, só vocês falarem um oi aí, que às vezes eu estou aqui no slide, tá? Mas é só chamar. Para esse autor, o tipo ideal que explicita esse processo contraditório é o homem cordial. Mas vejam bem, homem cordial, a que ele se refere aqui, não é um homem educado, dentro dos termos de cordialidade, um homem sagaz e tal. Esse homem cordial aqui, ele vai ter um outro significado e um outro contexto dentro da obra de Sérgio Buarque. Então, o que seria esse homem cordial? É a chave para compreender certos setores da sociedade. Então, é isso que vai fazer com que se compreenda como que vai ocorrer esse processo de modernização. Então, quais são os fatores positivos, quais são os fatores negativos, por que o homem faz isso, por que o homem faz aquilo. Então, ele toma como referência para a compreensão desse processo de modernização esse contexto de homem cordial, porque é ele que coloca o universo de todas as relações que são estabelecidas quando a gente fala de formação da sociedade. Então, por isso que ele traz essa referência de homem cordial, mas não cordialidade conforme a gente está acostumado a ouvir e acostumados a falar. Tá? Essa referência aqui, desse papagaizinho aqui, que é de um filme brasileiro aí, vai estar lá no material que eu vou disponibilizar para vocês, e ele vai falar bastante sobre o contexto de homem cordial. Então, no que consiste a cordialidade para Sérgio Buarque? Então, ela é uma forma de conduta social, é a forma como cada um vai proceder, tomar suas decisões dentro da sociedade brasileira. Nem sempre que procura frear a modernização da sociedade e conservar as relações sociais de favorecimento social. A evolução da sociedade brasileira, para esse autor, deve superar essas características e se pautar na busca de uma sociedade civilizada. Então, vejam bem, trazer todo esse processo de evolução, buscar evoluir, buscar constituir uma nova sociedade, que seria essa sociedade urbana, porque a gente tem uma mudança bem drástica no contexto social, onde as pessoas saem lá da zona rural e vão para as cidades, e com isso nós temos um advento urbano muito grande. Então ele vai tentar compreender esse processo de urbanização e deixando para trás esse mundo rural. Mas o que vai favorecer, o que não vai favorecer, e o que o ser humano, o que o brasileiro, especificamente, vai fazer diante disso, diante desse contexto de cordialidade. Então, essa sociologia, ela vai examinar a sociedade brasileira, a ligação que vai se estabelecendo entre as coisas públicas, entre as coisas privadas, né, os órgãos que são de pessoas autônomas e as coisas que são serviços do próprio governo em si, são os serviços públicos. Aí nós temos a ausência de delimitações entre essas duas esferas da vida social que pode ser observada ainda hoje, que a gente percebe muito presente em nosso contexto atual. E a prática do favorecimento. Então, vejam, quando a gente fala onde que surgiu o fato de uma pessoa utilizar-se da sua função para favorecimento pessoal, então vejam que ela tem uma referência no passado muito grande.
porque ela se disseminou junto com a modernização da sociedade brasileira. Então, se já existia um favorecimento pessoal lá no período da escravidão, isso foi se mantendo, atingiu a urbanização, e até hoje a gente percebe esse favorecimento pessoal em nosso meio. Como que a gente pode perceber esses casos de favorecimento pessoal? Então, hoje, nós vemos o quê? Desvios de verbas e má administração do dinheiro público, nepotismo e corrupção ao longo de todo o século XX e começo do século XXI. Então, é esse favorecimento pessoal ou favorecimento dos meus, né? Porque o nepotismo mesmo é o fato de eu estar no poder, de eu estar no cargo político e trazer pessoas da minha família para que ocupem cargos de confiança. Então, esse favorecimento é sobre meu interesse. E, como dizem, não querendo ser pessimista, mas sendo realista, vemos que essa perpetuação e essa cultura brasileira existe num passado muito antigo, ele foi se mantendo, entrou no século XX, entrou no século XXI, e eu acredito que se nós continuarmos com a sociedade brasileira do jeito que ela está, vai entrar no 22, no 23, e assim sucessivamente. Agora nós temos a outra visão, a visão de Caio Prado Júnior. Lembra que eu já falei que nós viríamos os dois primeiros aqui, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Então, voltando aqui, Caio Prado. Ele procurou caracterizar em que medida a formação do Brasil ela estaria atrelada ao contexto de expansão do mercado europeu. Então, buscar referências nas coisas que vieram do continente europeu aqui para o Brasil e de que forma que esse continente europeu exercia uma influência sobre esse processo de colonização social do nosso país. Essa análise ele trouxe explícita no livro A Formação do Brasil, que parte da metodologia marxista. Então vejam que o primeiro, Sérgio Buarque, ele tem referência em Max Weber, e agora Caio Prado Júnior busca referência em Karl Marx. Então ele é marxista. Então ele tenta compreender o que estaria oculto, o que estaria escondido, o que estaria por detrás do processo de colonização e de entendimento da sociedade brasileira. Então, para esse autor, o que ia acontecer? A colonização do Brasil, ela seria uma consequência de fatores históricos, de coisas que ocorreram, e todos esses fatores, eles devem ser pensados e analisados a partir da ideia de que o Brasil se integrou a uma dinâmica maior, diretamente relacionada à expansão marítima e comercial europeia. Então, essa expansão, essa vinda aqui, não é só o fato deles povoarem no Brasil, não, eles vêm e eles trazem com eles uma série de fatores sociais, comportamentais, de como viver em grupo da maneira deles, e eles tentam implantar isso aqui no Brasil. Então, quando a gente fala do início da colonização, o continente europeu ele se fundamentou na produção e exploração de gêneros tropicais. Então, eles exploravam tudo que existia de riqueza maior, e daí já se começa a estabelecer um patamar de divisão entre essas pessoas que já habitavam o Brasil nesse período colonial. Esse início, essa formação social, início e formação da sociedade, ele se estruturou economicamente através de algumas produções. Quais produções foram essas? Produção econômica, o que eu falo, produção rentabilidade. Primeiro, nós temos a questão da plantação dos canaviais com a cana-de-açúcar e a questão do tabaco, né, que é aquele negócio do cigarro lá. Mais tarde, temos a exploração de ouro e diamante, né, onde os portugueses percebem que o Brasil ele tem uma quantidade de pedras preciosas muito grande, então começam a fazer essa exploração. Em seguida, nós temos a produção de algodão e café, tudo isso para atender a demanda do mercado europeu. Então, tudo que se fazia e se produzia aqui acabava indo lá para fora. Para o autor, a grande propriedade, que seja lá o latifúndio, a monocultura, que é a produção de um produto só, e o trabalho escravo, eles se apresentariam, então, como as três características centrais da formação do Brasil. Então, nós temos aí
essa produção agrícola, essa questão de domínio da propriedade, onde a gente tem o dono lá, que seja o fazendeiro, depois o capataz, e temos também a questão do trabalho escravo. Então vejam que isso já começa a se fazer uma divisão, onde a gente já consegue perceber também, desde esse período, uma divisão de classes, que é lógico que quem é o dono vai ter uma estabilidade maior, quem é um servo, depois, ele vai estar num patamar mediano, e, lógico, ali o trabalho escravo, ele vai estar lá embaixo nessa linha de divisão. Então, por isso que ele fala que a gente busca referências na teoria de Caio Prado Júnior, na concepção marxista, porque Marx fala do quê? Da questão de classes. E o que a gente já consegue perceber aqui nesse contexto, mesmo que seja através do engenho, que é a imagem que está posta aqui para vocês, é que já se forma a questão da divisão social, onde uns mandam, outros obedecem, onde uns recebem muito, outros não recebem nada. Então, por isso que ele buscou referências marxistas para escrever a teoria dele. Essa produção, que é a produção agrária, tinha como centro geopolítico o engenho, que é todo esse sistema de organização econômica aqui, e a fazenda, que integrou-se aos objetivos comerciais europeus. Então, eram os moldes europeus que vieram e foram implantados aqui. A figura que predominou, que ganhou mais destaque nesse período, não foi a do pequeno produtor rural, ou seja, aquele que recebe pouquinho, mas o empresário explorador. Então, vejam, mais uma vez, Marx presente aqui. O empresário de um grande negócio. Qual era o grande negócio aqui? Era a fazenda, era o engenho. Para Caio Prado, seria necessário entender a nação a partir do que ela herdou da colônia. Então, nós herdamos dessa colônia, nós herdamos desse modo de organização, essa divisão social. E ela foi para as cidades, com o êxodo rural, que as pessoas saem da zona rural e começam a povoar as cidades, e só que de uma nova realidade, num novo contexto, ela se mantém, essa divisão ela se mantém fixada e estruturada na sociedade brasileira. Para Caio Prado, seria necessário entender a nação a partir do que ela herdou da colônia, observando essa transformação como um processo histórico de longa duração. Então, muitas vezes a gente não compreende como que a sociedade ela chegou no que está e por que existem tantas desigualdades sociais, mas quando a gente busca entender como a sociedade ela se formou em suma lá no passado, essas divisões elas já têm um caráter bem antigo, um surgimento bem antigo, então isso não foi, como diz o ditado, da noite para o dia. A análise que Caio Prado fez do século XIX mostra-se importante, sobretudo, por dois motivos. Primeiro, que motivo inicia essa divisão? Temos 3 séculos de colonização. Nesses 3 séculos de colonização, isso não mudou, isso se fez presente em todos esses períodos. Por quê? Porque mostra como chave insubstituível para compreender a sociedade brasileira. Então, nesses 3 séculos, nós tivemos referências para a formação do que nós temos hoje. A obra de Caio Prado demonstra quão é importante analisar os períodos colonial e imperial para compreender o Brasil, seja do ponto de vista de resgate da nossa formação social, seja do ponto de vista social, seja para observar a presença desse passado na sociedade brasileira atual. Ao observar as nuances arcaicas do Brasil moderno, Caio Prado considerou a formação do país ainda incompleta. Por que ele fala que a formação do nosso país ela ainda é incompleta? Porque a gente tem uma distinção social muito grande, onde nós tivemos a modernização e a evolução da sociedade em termos econômicos, mas essa economia não atingiu toda a parcela da população brasileira, justamente por quê? Porque nós herdamos esses fatores históricos. E esses fatores históricos se perpetuaram e se enraizaram no contexto em que as pessoas vivem. E para concluir, como eu falei, a aula, o módulo lá do livro de vocês era bem curtinho,
Essa incompletude se deve, na visão de Caio Prado, à permanência do Brasil em um papel de subordinação e dependência em relação a outras economias. Então, desde da formação do Brasil, fala-se da dependência da expansão marítima europeia. Então, eles vieram para cá, estabeleceram um monte de regras, estabeleceram um monte de contextos, de normativas, e isso se perpetuou. E hoje, nós ainda percebemos isso. Então, a imagem aqui mostra a águia com as cores da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Se bem que fala-se que a economia chinesa ela poderá ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia mundial, mas enquanto isso não acontece, ainda é os Estados Unidos. Então, segundo esse autor, o passado colonial ainda estaria presente na sociedade brasileira. Então, muitas vezes a gente não gosta de buscar fatores históricos ou acredita que estudar a sociedade é só estudar aquilo que a gente está vivendo nesse momento, mas não, é compreender questões sociais lá do passado também. Por isso que, como eu disse já várias vezes, história e sociologia elas estão bem juntas e bem interligadas. Ele observa, por exemplo, que o trabalho livre não teria se organizado em todo o país, conservando traços do trabalho escravo. Então, essa cultura do trabalho escravo, ela foi levada para dentro das cidades, onde eles tentavam explorar da maior forma possível a mão de obra dos trabalhadores, né, da classe proletariado. O mesmo raciocínio valeria para a produção extensiva destinada a atender os mercados no exterior e a ausência de um mercado interno desenvolvido, que reproduziria, assim, a subordinação do país em relação à economia de outros países, que é por isso que eu trouxe essa imagem um pouco mais, num contexto mais atual, porém que reflete essa dependência que foi herdada do passado, mas que ela ainda se faz muito presente no nosso sistema social, no nosso sistema político, no nosso sistema econômico. E a gente consegue perceber muito isso também através da globalização, onde nós temos os países desenvolvidos lá em cima, aí depois nós temos os países subdesenvolvidos num patamar bem abaixo. E a próxima aula, o próximo tópico no livro de vocês, será o contexto de escravidão e questão racial, certo? Então, o embasamento foi todo no conteúdo que nós já estávamos estudando, e como eu disse na aula anterior, a gente vai sempre abordando tópico por tópico, e esse era um tópico bem curtinho. Alguma dúvida, pessoal? Oi. As atividades da sexta-feira passada, eu irei corrigi-las hoje, certo? A atividade de hoje é mais tranquila, é questionário, tá? Então, eu sempre, como eu já disse alguns aqui, questionários, muitas vezes a gente se depara com questões bem grandes, certo? Então, meu Deus, para que uma questão tão grande? Eu tenho preguiça de ler, mas eu vou dar uma dica para vocês. Principalmente porque vocês já são segundo ano e já estão encaminhando caminho aí do terceiro caminho do vestibular, do Enem, né? Se bem que hoje vestibular já foi quase extinto, todo mundo utiliza o Enem para questão de vagas. Então, quando a gente se depara com uma questão muito grande, pessoal, vão direto na questão em si, ignorem aquele enunciado grande a primeiro momento. Então, vai lá na pergunta, de acordo com o que vocês observem na pergunta e nas opções, tá? Que vocês vão ver a necessidade de ler aquele enunciado grandão, né? Para depois responder a questão. Eu já disse até para a Mirielle, eu falei, tem muita coisa que eu coloco nas questões, que são grandes, que não tem nada a ver com a pergunta, mas são os famosos distratores que vocês vão encontrar quando vocês vão fazer quando vocês forem realizar a prova do Enem, tá? Então tem muito disso. Nossa, tem questão no Enem que a gente fica até meio mais tonto ainda, né? Meio tonto, não, mais tonto ainda. Que a gente lê, ele é um canto inteirinho da página. Então você perde muito tempo lendo aquilo. Então vai direto na pergunta. Aí você pergunta, tiver relacionado assim,
de acordo com o texto, né, com base no texto, aí não tem como, não tem como fugir. Aí tem que voltar lá, tem que ler tudinho, né, para conseguir interpretar a questão. Mas tem algumas que é só o famoso distrator. Para quê? Para que você se canse, para que você gaste o seu tempo e para que eles possam, né, fazer esse corte e distinguir aí os melhores dos piores, certo? Então é só uma dicasinha que eu for dando, porque eu costumo fazer muitas questões assim e eu procuro fazer assim já para que vocês vão se adaptando a essa realidade do Enem. E deem graças a Deus que vocês não estão no terceiro ano este ano. Tem até dó dos bichinhos do terceiro lá. Mas fazer o quê? Certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha deixado o conteúdo bem claro. Acho que não é um conteúdo tão difícil, então só resumindo, Sérgio Buarque, referência weberiana, busca através do homem, cria através do homem cordial e da questão do ethos nacional essa distinção da sociedade e a formação do caráter do ser humano. E depois nós temos aí Caio Prado, que tem um referencial marxista, e ele busca fatores da época lá da colonização, onde a gente já tinha uma divisão dentro das grandes fazendas, dos grandes engenhos, para entender essa divisão social que se instaurou dentro da sociedade brasileira, certo? Então, até sexta-feira que vem, certo? Espero que os outros acessem as aulas, né? O objetivo é tentar deixar o mais claro possível e tenham um sextou muito bom e um bom final de semana, um bom descanso para todos. Tchau, tchau.